Em Jujutsu Kaisen, o nível de força varia muito. A qualquer momento pode aparecer uma maldição muito poderosa que ameaça toda a humanidade, como é o caso das maldições de grau especial, por exemplo. Mas também existem muitos humanos que são tão fortes quanto maldições de grau especial, como por exemplo os feiticeiros Jujutsu, que rivalizam diretamente com estas maldições, deixando o mundo completamente dividido entre feiticeiros e maldições. Então, neste vídeo, eu vou te mostrar os 10 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen. Então, se você quer saber quem são eles, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o meu primeiro vídeo de Jujutsu Kaisen que eu faço aqui no canal, então eu espero de coração que vocês gostem dele. E galera, se vocês quiserem mais vídeos de Jujutsu Kaisen assim como esse, eu peço que você deixe o seu like, pois eu ouvi falar que quem não deixa o like, um espírito amaldiçoado vai puxar o seu pé durante a noite. Então, para evitar tal acontecimento, já deixa o like. Mas então, vamos agora para os 10 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen. E em 10º lugar temos então Kinji Hakari, o feiticeiro mais sortudo da história. Hakari é amplamente reconhecido por ser um dos alunos mais poderosos que já passaram pela escola de Jujutsu. O próprio Satoru Gojo, indiscutivelmente o feiticeiro mais forte do mundo, acredita que Hakari, junto de 3 outros alunos da escola de Jujutsu, terá um poder equivalente para rivalizar com o seu algum dia, sendo então um dos maiores prodígios de toda a história do Jujutsu. Vale notar que o Hakari foi capaz de lutar de igual para igual contra Hajime, um dos feiticeiros mais fortes que acabou sendo encarnado. Nesta batalha, podemos ver por que Hakari deve ser respeitado. No conflito todo, ele se superou muito, e quando a gente pensou que ele iria perder o conflito, a sua sorte provava que estávamos completamente errados o tempo todo. Basicamente, o Hakari quase matou Hajime, e só não o matou por pura piedade, mostrando que além de ser muito poderoso, ele também é uma pessoa que tem uma personalidade incrível, e como eu falei de sorte, é indiscutível a sorte que esse feiticeiro tem. O próprio Hajime, durante o conflito, acaba afirmando que a sorte do Hakari era extraordinária e que desafiava até mesmo as próprias leis da natureza. Hakari possui então grandes reservas de energia amaldiçoada, contudo, ele consegue utilizar de suas técnicas por muito mais tempo. Sua técnica inata se chama Trem Privado de Amor Puro, onde basicamente ele conta uma historinha fictícia que se passa em uma estação de trem e possui inúmeras probabilidades. Toda vez que ele acerta dentro destas probabilidades, ele recebe então um prêmio que equivale de acordo com a aposta, entre aspas, feita por ele. Quanto menor a probabilidade do seu palpite, maior será o prêmio dele acertar os próximos passos de seus adversários. Caso ele acerte, o inimigo dentro de seu domínio não tem outra opção a não ser se defender. Então ele manipula as probabilidades para poder usá-las contra os seus oponentes e também utilizar as suas técnicas. É bastante chatinho de entender a dinâmica de seus poderes e a explicação no mangá também deixou muitos fãs confusos e na verdade nem eu mesmo consigo entender como funciona ao certo a sua técnica inata, mas o fato dele se tornar praticamente imortal por um curto período de tempo, mais especificamente 4 minutos, tempo então da música tema do Trem do Amor Puro, deixou então uma lacuna dentro da série para sabermos o quão longe isso pode levá-lo em um confronto contra adversários. E de verdade, essa técnica inata com referências a jogos de azar me fez refletir um pouco no quão perigoso deve ser fazer apostas online e ganhar então dinheiro com coisas fúteis. Quem entendeu a referência, comenta aí. Já em 9º lugar temos então Maki Zenin, que ficou infinitamente mais poderosa nesta reta final da história. Nascida como uma não feiticeira em uma das 3 grandes famílias de feiticeiros, Maki Zenin era constantemente maltratada por seus familiares e se sentia compelida a se expulsar do clã Zenin. O real fato da Maki figurar no nosso top 10 é que ela ficou infinitamente mais poderosa após o arco de Shibuya, onde acabou massacrando completamente todo o clã Zenin, não deixando sequer um vivo para contar a história. Tudo isso sem nenhum pingo de remorso em sua face. A classificação de Maki como feiticeira de grau 4 não reflete em nada o seu nível de habilidades. Mesmo ela nascendo não feiticeira, ela simplesmente possuía habilidades físicas já muito grandes, concedidas então por meio de restrições celestiais, em troca de sua energia amaldiçoada, que era severamente baixa, e por conta disso, ela se tornou uma mestre quando se trata de ferramentas amaldiçoadas, simplesmente podendo empunhar então qualquer ferramenta amaldiçoada possível
Gojo, tendo então um dom natural para utilizá-las em um combate. Assim como Toji Fushiguro, Maki é completamente indetectável sem energia amaldiçoada e os domínios não têm sequer um efeito sobre ela. Além do mais, seu corpo ficou extremamente mais rápido, resistente e ágil, ganhando então um corpo de aço, assim como o de Toji Fushiguro. A espada mais utilizada por Maki é o Osso do Dragão, onde ela pode acumular força e energia amaldiçoada, bem como injetá-la na parte de trás da lâmina de acordo com a vontade do usuário, no caso, ela mesma. Essa katana inclusive foi utilizada contra o seu próprio pai, que também é do clã Zenin, onde a Maki se mostrou uma mestre na arte da espada, subjugando então o velhote, que então acabou morrendo. Maki também possui a espada deixada por sua irmã, onde tem a capacidade de contornar qualquer resistência física para cortar a alma de qualquer oponente, com força física e aptidões incríveis na arte da espada, e também após uma evolução descomunal, fica muito difícil não ranquear a Maki, pelo menos aqui na nossa 9ª posição. E em 8º lugar temos então um assassino de xamãs muito conhecido, Toji Fushiguro. Toji Fushiguro, assim como Maki Zenin, também é um usuário da restrição celestial, além também de ser um membro do clã Zenin e pai de Megumi Fushiguro, um dos prodígios da história. Como também usuário da restrição celestial, Toji Fushiguro acabou ganhando também um corpo praticamente de aço. Seus 5 sentidos atingiram seu auge e ele se tornou incrivelmente mais poderoso fisicamente. Toji, inclusive por conta disso, acabou batendo de frente contra ninguém menos que Satoru Gojo, que em seu tempo era muito mais novo do que hoje em dia, mas já era considerado o feiticeiro mais promissor e o mais forte de todos. Durante o combate, Toji acabou subjugando então Satoru, indiscutivelmente ganhando o conflito por certo momento, chegando ao ponto de quase assassinar Satoru Gojo, e após esse conflito, ele ainda teve forças suficientes para derrotar Suguru Geto, que também era considerado um prodígio nato em seu tempo. E depois de ter sido reencarnado, Toji acabou matando Ogami com um somente ataque, e ainda matou Dagon, uma maldição de grau especial que estava dando uma canseira danada para Maki e companhia. O Toji basicamente ao longo da história lutou com várias armas diferentes, sendo um mestre quando se trata de armamento tático de combate corpo a corpo. Uma das principais ferramentas amaldiçoadas de Toji era uma grande espada japonesa com tsuba de pele e um cabo escuro. Essa ferramenta, junto de sua alta força física, foi capaz de cortar várias maldições de Suguru Geto, incluindo sua maldição mais poderosa, que era dita como a maldição com pele mais dura de todas. Sua outra arma é a lança invertida do céu, que é uma ferramenta amaldiçoada de grau especial, com capacidade de anular completamente técnicas amaldiçoadas em contato. Ela então faz isso utilizando uma técnica amaldiçoada, imbuída e alimentada por uma energia amaldiçoada estrangeira, entre aspas. Ele então usou isso para forçar a interrupção da técnica do Mugen, ignorando completamente o ilimitado quase impenetrável de Satoru. Ele também possui a corrente de 1000 milhas, que permite a ele basicamente continuar estendendo ela, enquanto o usuário não permitir que a parte traseira da corrente fique visível para o oponente. Toji faz isso então, utilizando de sua maldição que ele carrega consigo e escondendo a ponta da corrente na boca da maldição. Sua última arma se chama Nuvem Espirituosa, que é uma ferramenta amaldiçoada também de grau especial, que incorpora poder puro e sólido, que ele acabou tirando de Maki Zenin depois que ele ressuscitou. Nas mãos de Toji Fushiguro, ele simplesmente destruiu o Shikigami mais resistente de Dagon com um somente ataque. Além do mais, Toji afiou drasticamente essa arma, transformando ela em uma arma mortal, tendo a usado para esfaquear Dagon repetidamente na cabeça, até que ele fosse exorcizado pelos feiticeiros que estavam ali por perto. Toji Fushiguro é um monstro, alguém que bateu de frente com o feiticeiro Jujutsu mais forte de todos, e quando foi ressuscitado, basicamente voltou ainda mais poderoso. E como próximo temos então um feiticeiro reencarnado de 400 anos atrás, Hajime Kashimo. Hajime Kashimo é um feiticeiro Jujutsu de 400 anos atrás, atualmente habitando o corpo de alguém que Kenjaku preparou como recipiente. Hajime foi um dos feiticeiros mais fortes que Kenjaku encontrou há 400 anos. Embora Kenjaku considerasse Hajime inferior ao Sukuna, ele respeitava a sua força. E mesmo como um homem idoso, Hajime basicamente poderia dizimar facilmente campos de batalhas inteiros, deixando numerosos cadáveres desmembrados em seu rastro. E quando conseguiu um corpo um pouquinho mais jovem, Hajime foi capaz de matar 40 alunos em apenas 12 dias, algo sinistro, considerando então todos eles muito inferiores ao seu poder. Quando ele se encontrou pela primeira vez contra o Panda e lutou contra ele, Hajime deu uma baita surra no Panda, sem esforços muito grandes, chamando o Panda de animal de estimação sujo e muito fraco. Já contra Kinji Hakari, Hajime
Hajime então teve um conflito basicamente digno, onde lutou com tudo contra o seu adversário e mesmo perdendo o conflito, nem mesmo mostrou a sua técnica inata. E convenhamos que o Hajime estava brincando contra o Hakari. Sua energia amaldiçoada é basicamente eletrificada, e durante o jogo do abate, ele foi basicamente capaz de usar as propriedades elétricas dela, colocando então seu corpo em constante estado de eletrificação, e isso torna seus ataques físicos reforçados com energia amaldiçoada tecnicamente impossíveis de serem defendidos, já que seus ataques chocam o seu oponente com imenso impacto. Ele também possui a descarga de relâmpago, que permite a ele manipular as características de sua energia amaldiçoada, permitindo então a ele se separar livremente das suas cargas elétricas. Ao aplicar a carga positiva em seu oponente, Hajime basicamente pode descarregar a carga negativa sem perder eletricidade no solo, o que resulta então em um poderoso raio que rasga o ar e é garantido que basicamente vai acertar o seu alvo, sem a necessidade também de uma expansão de domínio. Como eu falei, sua técnica inata nunca foi apresentada de fato, já que ele propositadamente se abstém de ativá-la, porque só pode também utilizá-la uma única vez, e o mesmo acaba negando de utilizá-la, pois ele basicamente poderia ter a chance de usá-la contra o rei das maldições, o Sukuna. Hajime é incrivelmente poderoso, e de verdade, pode ser um tiro no escuro colocar ele nessa posição, mas isso se deve ao fato dele não ter mostrado tudo de si ainda na história, o que fica implícito no quão forte ele é de verdade. E continuando, em sexto lugar temos então Yuki Tsukumo, basicamente a mulher mais forte da história. Yuki Tsukumo é uma das 4 feiticeiras de grau especial da escola Jujutsu, mas ela também é a única de classe especial que não pega nenhum tipo de missão, já que as suas ideologias são diferentes da escola Jujutsu. Tsukumo basicamente acredita que existe uma maneira de criar um mundo sem maldições, coisa que a escola Jujutsu discorda. As técnicas de Tsukumo eram até então desconhecidas até mesmo pelas pessoas da escola Jujutsu, já que ela nunca mostrou então as suas habilidades, apesar dela ser classificada como de grau especial. Ela então foi a mentora de Aoi Todo, que basicamente acabou se tornando um xamã extremamente promissor de primeira classe. A técnica inata de Tsukumo se chama Fúria Estelar, permitindo então a ela uma massa virtual para si mesma e para o seu Shikigami. A massa adicionada aos ataques de Tsukumo e também de seu Shikigami dá a eles então uma força destrutiva e devastadora, capaz de exorcizar sem esforços uma maldição de grau especial e esmagá-las como se fossem meros insetos, sendo comparada a uma fera quase que impossível de ser domada pelo Kenjaku. Ela também é uma feiticeira que possui uma expansão de domínio, porém não temos noção de como funciona tal na obra, já que por estratégia de Tengen contra Kenjaku, ela usou apenas o domínio simples. Sua energia amaldiçoada é imensa, tendo picos de energia elevadíssimos. Tsukumo simplesmente pode alternar facilmente entre sua técnica inata, técnica amaldiçoada e técnicas anti-domínio, como por exemplo o domínio simples. Tsukumo possui então um domínio simples, como eu já falei, que é uma técnica anti-domínio que resiste a uma expansão de domínio. Com essas suas técnicas, ela basicamente foi capaz de enfrentar Kenjaku com o mesmo duvidando de si mesmo durante todo o conflito, pois Tsukumo era tão poderosa e tão forte que foi capaz de subjugar Kenjaku em boa parte da luta. Yuki Tsukumo é uma monstra, usando então o melhor conceito da palavra. Já agora em quinto lugar temos então o tão temido e inteligente Kenjaku. Kenjaku é um antigo xamã que quer recriar então a Era de Ouro do mundo Jujutsu. Para isso, ele utiliza de uma técnica amaldiçoada que permite a ele continuar vivo com o passar dos séculos, apenas trocando então o seu cérebro de corpo. Kenjaku já passou dos 1000 anos de existência, tendo passagens pela família Kamo, como Noritoshi Kamo, já foi também a mãe de Yuji Tadori e agora é Suguru Geto. Obviamente também teve outros corpos que ele possuiu ao longo da história, mas a gente não teve tantas informações assim de sua verdadeira face. De acordo com Tengen, Kenjaku é o segundo usuário de barreiras mais poderoso do universo Jujutsu, abaixo apenas de si mesmo. Olha que feito entanto. Ele é confiante o bastante para acreditar que poderia lidar sozinho com Mahito, Jogo ou Hanami ao mesmo tempo e em uma luta também poderia vencer Toji Fushiguro. Ele consegue também absorver Mahito com a manipulação de maldições de Suguru Geto, sem nem mesmo precisar lutar contra o espírito amaldiçoado, demonstrando o quão forte e superior ele estava a Mahito após o confronto dele contra Todo e também Yuji Tadori. Kenjaku basicamente mostrou ser capaz de utilizar a habilidade das maldições que ele absorve, como por exemplo a transmutação ociosa de Mahito, e também utilizar as técnicas daquele que ele já tomou o corpo, como por exemplo a manipulação de maldições do Suguru Geto e também o sistema antigravitacional da mãe de Itadori Yuji, Kaori Itadori. Ele basicamente também demonstrou uma técnica de domínio onde ele a expande sem nenhuma barreira, assim como Sukuna costuma fazer em
seu santuário malevolente, mostrando novamente o domínio de Kenjaku sobre as barreiras. Kenjaku inclusive lutou de igual para igual contra a Yuki Tsukumo, e hoje em dia ele pode surpreender muito e até mesmo interferir na luta direta do Sukuna contra Satoru Gojo. Já em quarto lugar temos então Iorozu. Basicamente, Iorozu é uma feiticeira de 1000 anos atrás que encarnou utilizando então o corpo de Tsumiki Fushiguro para o jogo do abate. Iorozu, desde a Era de Ouro do Jujutsu, sempre foi uma excelente feiticeira, sendo obcecada pelo Rei das Maldições, o Sukuna, e isso tudo desde muito nova. A mulher era sinistra. Durante o arco do jogo do abate, ela lutou contra o Rei das Maldições, o Sukuna, onde até mesmo conseguiu acertar alguns golpes aqui e outros ali no Sukuna, mas nada que surtiu muitos efeitos no Rei das Maldições. Mas mesmo assim, acertar o Rei das Maldições é um feito em tanto. Quando se trata de um domínio nato de energia amaldiçoada, Iorozu era considerada uma das melhores na Era Ren, a Era de Ouro do Jujutsu. Sua técnica inata é a construção, podendo recriar qualquer substância que ela reconhecesse, exceto ferramentas amaldiçoadas e especiais. Tendo construído então vários tipos de equipamentos de combate, Iorozu utilizou de sua experiência descomunal para desenvolver então um metal líquido como sua arma principal em seu caminho para se tornar uma feiticeira veterana. O metal líquido que ela criou tem volume variável com propriedades físicas estáveis, devido então à energia amaldiçoada semi-autônoma que a manipula. Além do mais, Iorozu também foi capaz de criar uma armadura de carne especializada em se apropriar de inúmeras funções biológicas de insetos. Isso então acabou aumentando drasticamente então as suas habilidades físicas, com ela ficando incrivelmente mais forte fisicamente. Ela também foi capaz de criar uma esfera negra verdadeira que não tem área de contato e gera então uma pressão infinita como resultado, tornando ela praticamente intocável durante um conflito. Sua expansão de domínio se chama Aflição Tríplice, onde ela basicamente cria um espaço quase vazio com várias apêndices parecidos com fungos flutuando dentro da área. O efeito de acerto certo do domínio se aplica então aos itens construídos por ela. Eu sinceramente gostaria de ver um pouquinho mais da Iorozu na história, com certeza ela poderia estar pelo menos na terceira colocação, mas infelizmente ela não está. Já no nosso top 3 temos então o maior prodígio da nova era do Jujutsu, sendo esse o poderosíssimo Yuta Okkotsu. Yuta Okkotsu é basicamente o feiticeiro que acreditava ser amaldiçoado por Ika, mas ao descobrir sua ligação com Mishikazu Sugawara, também entendeu que foi ele quem a amaldiçoou. Inicialmente, ele é alguém que não sabe como lidar com a energia amaldiçoada, manipulá-la ou sequer usá-la em combate, mas com diversos esforços por sua parte, reconhecendo então a sua fraqueza, ele acabou treinando com Maki e depois acabou se aprimorando mais ainda com Miguel em um intercâmbio e acabou voltando de Jujutsu Zero para Jujutsu Kaisen como um feiticeiro totalmente diferente do que ele era. A técnica de Yuta consiste em basicamente copiar outras técnicas amaldiçoadas, até mesmo aquelas transmitidas de forma hereditária. Não sabemos então exatamente quais são as condições para que ele copie uma técnica amaldiçoada, apesar de que no caso de Takakoruro, foi basicamente a Rika que engoliu o braço da Xamã. A Rika que anda com Yuta em Jujutsu Kaisen não é exatamente a mesma Rika de Jujutsu Kaisen Zero. O espírito de Rika Orimoto acabou sendo liberado da maldição de Yuta e pôde realmente descansar. No entanto, a maldição especial que o acompanha hoje em dia é uma criação da própria técnica inata de Yuta, continuando então ali mesmo após o fim da Orimoto. A maldição então manteve de forma muito próxima as emoções intensas de Rika e continua sendo tão poderosa quanto. Porém, atualmente Yuta utiliza muito mais de suas próprias proezas do que o poder bruto da maldição em si, como era no passado. Cada golpe coberto em energia amaldiçoada de Yuta chega ao adversário como um potencial de assassiná-lo, sendo então assim a qualquer golpe que Yuta acerte em seu alvo poderá então chegar ao fim da luta. Sua velocidade e força também são extremamente bizarras, sendo então capaz de lutar de maneira muito próxima com pessoas fisicamente fortes como Yuji Tadori e Takako Uro. Ele também tem uma confiança de que poderia lidar sozinho com Kenjaku, além de ser mencionado por diversas vezes pelo próprio Satoru Gojo como alguém capaz de superá-lo, onde o próprio Satoru utilizou deste argumento até mesmo como aviso para Kenjaku em Shibuya, mostrando o quão forte é Yuta Okkotsu. Agora, em segundo lugar, temos Satoru Gojo, provavelmente a maior controvérsia do vídeo. Satoru Gojo simplesmente é o feiticeiro com maiores feitos que provam a sua força e naturalmente o feiticeiro mais forte da história. Satoru é o usuário da técnica ilimitada dos 6 olhos e da técnica ilimitada chamada de ilimitado, sendo o primeiro que nasce em 400 anos com ambas as habilidades. Em questões de personalidade, Satoru Gojo é um cara que confia muito em si mesmo e se considera o mais forte do mundo, tendo então
então certeza de que é invencível, e ele não mentiu. Em um duelo contra os seus oponentes, quando sozinho, Gojo faz jus ao seu título com ataques não só letais, mas incrivelmente dominantes, tornando quase impossível lutar contra ele sem ser dominado. Satoru também tem uma certa repulsa às pessoas fracas, pensando muito mais em como derrotar seus oponentes do que como salvá-las, mas obviamente ele não mataria ninguém inocente. Ele não evita o inevitável quando é o seu inimigo que está matando as pessoas. De acordo com Suguru Geto, se Satoru quisesse ele poderia aniquilar basicamente toda a humanidade, coisa que ele não considera possível para si mesmo. Kinjaku também assumiu que não conseguiria derrotar Satoru em um duelo direto, afirmando que o xamã era de fato invencível, precisando de um plano mirabolante para derrotar o feiticeiro mais forte da história. Em um combate corpo a corpo, Satoru então mantém a sua maestria no auge, sendo capaz de apenas com o uso de energia amaldiçoada, sem nenhuma técnica, dominar com facilidade Hanami e o Jogo, fazendo então o último até mesmo se questionar se existia algo que o feiticeiro não era bom. Em um único golpe direto, Satoru foi capaz de eliminar Hanami, mostrando então a sua verdadeira força. A força de Satoru quando se trata do uso de energia amaldiçoada é a maior entre todos os feiticeiros da história, conseguindo então chutar e arremessar por longas distâncias, até mesmo maldições de grau especial com níveis de energia amaldiçoadas consideráveis. Já quando vemos então a parte da sua velocidade, aqui temos os feitos mais impressionantes por parte de Satoru, que em um espaço de 5 minutos pode eliminar cerca de 1000 humanos transfigurados, simplesmente insano. Satoru também tem um intelecto completamente acima do normal e basicamente graças aos seus 6 olhos, ele tem um pensamento mental completamente acelerado, conseguindo perceber até mesmo um segundo como se ocorresse em 1 minuto, sendo então quase que impossível de acertá-lo. Ele também mostrou seu domínio sobre a energia amaldiçoada reversa, podendo curar a si mesmo e levá-la para o seu infinito, criando então o raio vermelho e a variação junto ao azul chamado de roxo. Ele também tem a capacidade de usar o raio negro, assim como Yuji Tadori. A sua técnica inata, o ilimitado, permite ao Satoru Gojo manipular o espaço com energia amaldiçoada em um nível atômico, podendo dar a ele então uma distorção espacial que permite a atração ou repulsão, ou também aniquilação. Quando se usa o máximo da capacidade de sua técnica, Satoru preserva sua mente com a energia reversa e faz de forma automática uma barreira infinita em volta de si. Assim, quando alguém tentar atingir ele com qualquer técnica, ele apenas vai atingir um infinito entre eles, onde cada vez mais que a pessoa se aproximar dele, na realidade ela vai estar mais e mais longe. Satoru também é um feiticeiro que faz sua energia amaldiçoada em teoria virar infinita, já que ele gasta extremamente pouco por técnica e esse pouco acaba sendo reposto logo em seguida em uma produção insana de energia, se tornando então incrivelmente poderoso. Além de tudo, o vazio ilimitado de Satoru, seu domínio, é dito como um domínio imbatível e consiste em basicamente carregar a mente de seus adversários com diversos estímulos e informações em um pequeno período de tempo, o que acaba travando então seus corpos e não permitindo o movimento. Assim, Satoru pode se aproximar e eliminar o seu alvo. No conflito atual da história, o Satoru está mostrando para o Rei das Maldições porque ele deve ser chamado de feiticeiro mais forte, aplicando ataques absurdos no Rei das Maldições, além de mostrar sua resistência absurda, impedindo até mesmo de ser decepado. E após voltar de seu selamento, aparentemente ele ficou 10 vezes mais poderoso, com um único personagem podendo pará-lo nesse exato momento, sendo o Rei das Maldições, Ryomen Sukuna. E de acordo com Gege Akutami, o autor da história de Jujutsu, Satoru Gojo pode fazer literalmente tudo com perfeição, mas ele só evita fazer isso pelo bem da próxima geração. E finalmente, em primeiro lugar, temos o maior absurdo de poder atualmente na história, simplesmente o Rei das Maldições, Ryomen Sukuna. Como eu falei, essa aqui é a maior controvérsia dessa lista. Sinceramente, tanto o Satoru quanto o Sukuna são bem equivalentes, e antes que você venha me xingar aqui, ambos podem ser trocados facilmente de posições. Mas na minha opinião, no conflito atual da história, o Rei das Maldições estava levando a melhor. A gente pode ver uma clara vantagem por parte do Sukuna no atual momento, pois enquanto já vimos anteriormente basicamente tudo do Satoru, o Sukuna não mostrou nem um terço de suas reais habilidades e técnicas, o que mostra que sim, ele provavelmente tem uma carta na manga contra o Satoru. Mesmo no corpo de Yuji Tadori, Sukuna já era incrivelmente poderoso, mas após assumir o corpo de Megumi Fushiguro, esse nível aumentou drasticamente. Sukuna de longe é o ser mais misterioso e ao mesmo tempo com um poder indefinido em Jujutsu. A gente basicamente ainda não sabe de tudo que ele pode nos entregar, ainda mais agora que ele resolveu utilizar o Megumi Fushiguro como seu hospedeiro, podendo utilizar agora então a técnica das 10 sombras de modo geral. Sukuna
Sukuna possui então um domínio gigantesco sobre as técnicas amaldiçoadas e suas aplicações, não só usando quase tudo em um nível que pouquíssimos personagens conseguem, mas também utilizando uma variação de técnicas quase que imprevisíveis. Ele consegue então utilizar a energia amaldiçoada reversa para se curar em níveis que até mesmo maldições de grau especial teriam certa dificuldade. Ele tem um domínio sobre os votos vinculativos, conseguindo então usá-los para conseguir vantagens que facilitaram para que ele pudesse alcançar com mais facilidade os seus objetivos na história. Ele costuma muito usar o clivar e o desmantelar. O clivar basicamente se trata de um corte fino e direto que é regulado para cortar a energia amaldiçoada específica do alvo. Já o desmantelar é um corte padrão, que ele utiliza normalmente para coisas sem energia amaldiçoada, mas funciona também em seres que são ridiculamente mais fracos que o Sukuna, mesmo com a presença da energia amaldiçoada. Ele também demonstrou técnicas relacionadas ao fogo, superando então até mesmo o Jogo nesse quesito, uma maldição que em teoria tem o fogo e as chamas como sua principal habilidade. Por fim, Sukuna tem seu Santuário Malevolente, uma expansão de domínio com acerto garantido, expandida sem barreiras, atingindo até mesmo 200 metros de raio de alcance, cortando e dilacerando qualquer coisa ou pessoa que estivesse dentro dessa área. Domínio esse que fez ele até mesmo nivelar uma área inteira em Shibuya. Em aspectos físicos, Sukuna também é completamente acima da média e até mesmo acima do Satoru Gojo, conseguindo até mesmo desviar do meteoro de Jogo, reforçar as resistências de Itadori e proteger a sua alma e impor velocidades surpreendentes mesmo com o uso de apenas 2 dedos, o que já permitiu que ele derrotasse o feto amaldiçoado de nível especial e quase matasse Megumi Fushiguro sem muitas dificuldades. Atualmente com seus 20 dedos, ninguém, absolutamente ninguém, além é claro do Satoru Gojo, é capaz de rivalizar contra ele, mostrando o quão forte ele se tornou após comer os 20 dedos, demonstrando então uma força jamais vista antes. E como eu falei anteriormente nesse vídeo, tanto o Sukuna quanto o Satoru Gojo são bem equilibrados e facilmente podem ser trocados de posição, mas pra mim, de longe, esse aqui é a maior demonstração de força e poderes que eu já vi até o momento, mas caso mudar a gente troca aqui eles de posição. E bom, esses são os 10 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen. Como eu falei, tem várias posições que são facilmente trocáveis, pois Jujutsu Kaisen é uma obra com nível de poder bem equilibrado. E vale lembrar também que ao decorrer da história, essas posições podem ir mudando conforme os personagens forem evoluindo. Então não, essa aqui não é uma lista definitiva. Mas ok, se vocês quiserem mais vídeos de Jujutsu Kaisen assim como esse, eu peço que você deixe o seu like. Ative também sua expansão de domínio aí e se inscreva no canal. Assim você vai ganhar o poder de receber basicamente todas as notificações dos próximos vídeos. Comenta aqui embaixo qual é o seu personagem favorito de Jujutsu Kaisen e qual você acha que é o mais poderoso. Como eu falei, pra mim o mais poderoso é o Sukuna. E também você que deixa o like e se inscreve no canal. Desde já agradeço por você ter assistido até aqui, tamo junto e até a próxima. Fui!